Meus amados, graças e paz, missionária Cardene, uma vez mais, trazendo uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Eu quero ler segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1, o versículo 3 e 4, que diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Quero que você preste atenção no versículo 4, onde diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Eu quero falar nesta tarde, nesse dia de hoje, acerca de algumas promessas de Deus para as nossas vidas. Se nós corremos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos inúmeras promessas de bênção para o povo de Deus, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que andam conforme a sua palavra. E eu quero trazer algumas delas para as nossas vidas nesse dia de hoje. A primeira promessa que eu quero trazer para a sua vida é a promessa de perdão. A palavra de Deus diz na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo de número 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, fiel e justo é o Senhor de perdoar-nos. Não importa o que você tenha feito, não importa os caminhos por qual você tenha andado, a partir do momento que você confessa, a partir do momento que você fala com Deus acerca disso, fiel é Ele para liberar sobre a sua vida a promessa de perdão. A segunda promessa que o Senhor tem para as nossas vidas é a promessa de paz. Jesus disse uma ocasião aos seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não como a paz do mundo, que é uma paz falsa, é uma paz momentânea, não. É uma paz permanente. É uma paz que em meio ao teu problema, em meio à tua dificuldade, você pode descansar. Por quê, missionária? Como eu vou descansar no meio de um problema? Porque você sabe que há uma promessa sobre a sua vida. E Deus, Ele é fiel. Ele vai trazer paz. A paz que excede todo entendimento humano ao teu coração. Amém? Promessa de descanso. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de correria, tempos aonde os valores foram invertidos. É por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo número 11, versículo de número 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Promessa de direção: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deve andar. Salmo de número 32, verso de número 8. Há uma promessa sobre a sua vida de direção, porque às vezes nós nos encontramos em situações que não sabemos o que fazer, que não sabemos a decisão a se tomar. Nesse momento, nós nos prostramos diante de Deus, colocamos tudo diante dos seus pés, oramos a Ele, e fiel é Ele, porque é uma promessa de direção dEle para as nossas vidas, amém? Há uma promessa de poder quando nós nos encontramos enfraquecidos. A palavra de Deus diz, Atos capítulo de número 8, capítulo de número 1, versículo de número 8, mas recebereis poder quando haya vindo sobre vós o Espírito Santo de Deus. Há uma promessa de Deus de livramento de tentações. A palavra nos fala primeira epístola de Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, que não sobreveio tentação sobre nós que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o Senhor nos dá o livramento, de forma que nós podemos suportar. Ai, missionária, a tentação ela é maior. Não, meu querido.
Não, minha querida, não nos enganemos. A tentação, ela é no limite que nós podemos suportar. E fiel é Deus que nos dá o livramento. Amém? Promessa de suprir as nossas necessidades. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir. Nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Eu não sei o que você está enfrentando neste momento, talvez seja o desemprego, talvez a sua necessidade seja de ordem espiritual, talvez de ordem material, de ordem profissional. Eu não sei porque eu não te conheço, mas eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo um Deus que é o Deus que abre porta. Eu sirvo um Deus que é um Deus de causas impossíveis. E quando Ele promete, Ele cumpre. Amém? Nós servimos um Deus que é um Deus de promessa, um Deus que, João capítulo 15, versículo de número 7, nós encontramos um Deus que responde às nossas orações. Há muito tempo você pode estar clamando por algo, você pode pensar que Deus não está te ouvindo, que Deus não se importa com a sua necessidade, com a sua súplica. Eu quero te dizer neste dia de hoje, o nosso Deus é um Deus que responde oração. Aquilo que para você está demorando, Ele está trabalhando ao seu favor. Lembre-se, o nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. E Deus trabalha em silêncio, a favor daqueles que o amam e o buscam. Amém? O nosso Deus é um Deus que traz promessa de conforto para as nossas vidas. A Bíblia diz que assim como uma mãe consola o seu filho, o Senhor nos consola. Isaías capítulo 66, versículo de número 13. Há uma promessa de ressurreição e a maior, a melhor, a mais esperada, desejada, almejada promessa, a promessa de salvação, de vida eterna. João, capítulo de número 2, versículo de número 25, essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Qual a reflexão para este dia de hoje? Não importa os vendavais que você esteja passando, não importa a tribulação, não importa se o mar está revolto, firme-se nas promessas, firme-se no Senhor. O salmista disse: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. O nosso Deus é um Deus de promessas, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Agarra a uma promessa sobre a sua vida, a maior de todas as promessas, a promessa de uma eternidade com Ele. Assim que não barganhe as suas promessas por momentos, não barganhe as suas promessas por situações, por status, por riquezas. Mantenha-se firme, porque fiel é Ele para cumprir cada uma delas. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia de hoje e tome posse da sua vitória em nome de Jesus.